Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, senhores, vamos dar continuidade no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós estamos a investigar nos vídeos anteriores os atos processuais. Já vimos aspectos introdutórios sobre os atos processuais, a classificação dos atos processuais. Agora vamos tratar mais detidamente sobre o que está na tela aí para os senhores, os negócios processuais. Vamos direto ao ponto, o tópico é extenso. Vamos, portanto, sem maiores delongas, ao que consta do livro. O negócio jurídico consiste em modalidade de ato jurídico, em sentido amplo, cujo conteúdo e específicos efeitos são delineados pela manifestação de vontade do sujeito que o celebra. A voluntariedade é relevante não apenas na prática do ato em si, mas na obtenção e definição das suas consequências. Ou seja, o conteúdo e, consequentemente, os efeitos do ato não são todos pré-estabelecidos em lei, mas delineados, quando menos em substancial parcela, pela vontade dos sujeitos que praticam o ato. Como também já é indicado, por muito tempo controverteu-se acerca da própria existência de negócios jurídicos processuais. Para a corrente contrária à existência dessa categoria, haveria apenas negócios jurídicos materiais com consequências processuais. A vontade do sujeito seria relevante para a definição de conteúdo e efeitos materiais. O efeito processual seria prefixado em lei. Seria o que ocorreria, por exemplo, na transação. O mesmo aconteceria na convenção arbitral, negócio pelo qual as partes optam pela arbitragem em vez do judiciário, para resolver um conflito seu. A definição de um juiz e um processo privado seria alheia ao direito processual. O efeito jurídico processual, impossibilidade de julgamento do mérito pelo juiz estatal, não seria delineado pelas partes na convenção, mas decorreria de um mero ato processual. A arguição da existência da convenção como defesa no processo judicial. Em suma, existiriam apenas atos jurídicos processuais em sentido estrito, condutas voluntárias e pré-ordenadas a um fim, mas que não teriam como interferir sobre o seu conteúdo, delineá-lo no exercício da autonomia da vontade. Mas essa concepção, que já foi a dominante, foi progressivamente superada pelo entendimento oposto, que admite os negócios processuais. Trata-se de manifestações de vontade que têm por escopo a produção de específicos efeitos processuais, delineados por tais manifestações. O negócio jurídico, em si, pode ser feito dentro ou fora do processo. Importa é que ele produza efeitos processuais. Ele é fruto da vontade do sujeito que o celebra, e é, por tal vontade, modulado, quanto ao conteúdo e efeitos. A rigor, os negócios jurídicos processuais podem ser atos bilaterais ou unilaterais. O negócio processual unilateral é a expressão da vontade de um único sujeito, ou polo de sujeitos, que unilateralmente dispõe de alguma posição jurídica processual de que era titular. Já o negócio jurídico processual é fruto do ajuste da vontade de dois ou mais sujeitos, ou polos de sujeitos, que coordenadamente dispõem sobre suas respectivas posições processuais.
Os negócios jurídicos bilaterais são também chamados de convenções processuais. Essa é a hipótese mais relevante em termos práticos, e é dela que se tratará fundamentalmente nos tópicos seguintes. Na linguagem corrente, aliás, muitos autores têm aludido genericamente a negócios processuais, tendo em vista precisamente os negócios bilaterais, as convenções processuais. Negócios processuais atípicos. Se alguma dúvida ainda havia quanto à existência de negócios jurídicos processuais, ela foi totalmente sepultada pelo artigo 190, que autoriza amplamente a celebração de convenções entre as partes a respeito do procedimento judicial ou das próprias posições jurídicas processuais, direitos, ônus, deveres processuais. O artigo 190 está inserido no livro do Código Civil dedicado aos atos processuais, e nele se prevê que a convenção de natureza processual pode celebrar-se antes ou durante o processo. Assim, há clara tomada de posição do Código de Processo Civil no sentido de afirmar a natureza processual dessas convenções, independentemente de serem celebradas dentro do processo. Sempre existiram negócios processuais em nosso ordenamento, mas antes eles eram atípicos, ou seja, constituíam hipóteses taxativas, sempre a depender de uma específica previsão legal, o que se costuma chamar de numerus clausus. São exemplos de negócios processuais típicos: a cláusula de eleição de foro, prevista no artigo 63 do Código atual, a cláusula de inversão do ônus da prova, artigo 373, parágrafo 3º, a desistência da ação, artigo 485, parágrafo 4º. Antes da contestação é um negócio unilateral e após é bilateral. A retirada dos autos de documento, objeto de arguição de falsidade, parágrafo único do artigo 432. A convenção arbitral, artigo 3º e seguinte da Lei 9.307 de 96, que é a lei da arbitragem. Mas o artigo 190 veicula uma cláusula geral autorizativa dos negócios jurídicos processuais. Permitem-se negócios processuais atípicos. O ajuste de vontade das partes poderá modular o procedimento ou posições jurídicos processuais em outras hipóteses, que não apenas aquelas taxativamente previstas em lei. Assim, atribui-se ampla liberdade às partes para, em comum acordo, modularem o processo judicial, ajustando às suas necessidades e expectativas concretas. A arbitragem foi a fonte de inspiração ou o fator de incentivo para o legislador instituir essa possibilidade de ampla formatação voluntária do processo judicial. O raciocínio subjacente à cláusula geral de negócios jurídicos processuais estabelecida no artigo 190 é o seguinte: se as partes podem até mesmo retirar do judiciário a solução de um conflito, atribuindo-a a um juiz privado em um processo delineado pela vontade delas, não há por que impedi-las de optar por manter a solução do conflito perante o juiz estatal, mas em um procedimento ou processo também por elas redesenhado. Então vamos aos pressupostos dos negócios processuais. Mas o exercício dessa liberdade negocial subordina-se a determinados pressupostos. Há pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. E entre esses últimos, os pressupostos objetivos, há um parâmetro geral e outros mais específicos. Pressupostos subjetivos. Para a celebração de negócios jurídicos em geral, é preciso que o sujeito tenha personalidade jurídica e capacidade para o exercício de direitos. É o que se encontra do Código Civil nos artigos 1º, 3º, 4º, 166, parágrafo 1º e 166, inciso 1º e 171, inciso 1º. Para os negócios processuais, põe-se como pressupostos subjetivos esses mesmos parâmetros em sua projeção processual. É preciso que o sujeito detenha a capacidade de ser parte e de estar em juízo. Artigos 70 a 76 do Código de Processo Civil. Por exemplo, um condomínio poderá celebrar negócio jurídico desde que representado por seu administrador ou síndico, como se vê do inciso 11 do artigo 75. O incapaz por seus pais, tutor ou curador, artigo 71. Pressuposto objetivo geral. O pressuposto objetivo genérico para a celebração de convenções processuais é a aptidão de o direito submeter-se à autocomposição, como se vê do caput do artigo 190. Mas o termo aqui deve ser corretamente compreendido. Causa que comporta a autocomposição
não é apenas e exclusivamente aquela que envolva direito material disponível. Certamente, causas que envolvem direitos materiais disponíveis comportam autocomposição, mas não somente elas. Nem sempre a autocomposição é atingida por meio de um ato de renúncia ou pretensões a direito. Renúncia a pretensões e direitos, o que pressupõe disponibilidade do direito material. Por vezes, a autocomposição é reflexo da constatação pelo sujeito envolvido no litígio de que ele não tem razão, total ou parcialmente, naquilo em que vinha pretendendo. Toda vez que alguém constata que sua posição é insubsistente no conflito, em princípio é possível e desejável pelo ordenamento que chegue a uma composição com o adversário. Apenas muito excepcionalmente, o ordenamento veda que alguém que constata não ter razão chegue, ela mesma, a uma composição com o adversário. Nesses casos excepcionais, há indisponibilidade não do direito material, mas da pretensão de tutela judicial. É obrigatório submeter a causa ao judiciário, como nos casos de defesa em face da acusação penal, falência, suspensão de direitos por improbidade administrativa, dentre outros. Em suma, a autocomposição abrange qualquer modalidade de solução extrajudicial do litígio. Assim, causas objeto de ações coletivas, em regra, comportam autocomposição, mediante termo de ajuste de conduta. Causas que envolvem a administração pública também a admitem, mediante regular processo administrativo, inclusive as causas fiscais, processo administrativo fiscal. Em todos esses exemplos, cumpre-se o requisito geral objetivo para a celebração de negócios jurídicos processuais. Como se verá adiante, o requisito do cabimento de autocomposição, por vezes, será insuficiente e, por vezes, impertinente para a definição da admissibilidade do negócio processual. Isso porque nós temos que ver também pressupostos objetivos específicos. Além do pressuposto objetivo genérico, genericamente estabelecido no artigo 190, outros podem pôr-se para a celebração de específicos negócios processuais. Por exemplo, nas causas que admitam a autocomposição, em regra, as partes podem celebrar negócio jurídico prevendo julgamento em um único grau de jurisdição, suprimindo, portanto, o cabimento de apelação. Mas essa modalidade de negócio processual submete-se a um requisito específico. Ela não será admissível em causas que se submetem ao duplo grau obrigatório, remessa ou reexame necessário, como se vê do artigo 496. Já a Convenção de Modificação de Competência tem por pressuposto objetivo a relatividade dessa, a competência relativa, artigo 63, não se submetendo, por outro lado, ao requisito geral da admissibilidade de autocomposição. Assim, caberá, diante de cada possível negócio processual, considerar não só o preenchimento de seus pressupostos gerais, como também investigar se não há adicionais pressupostos específicos. Vamos ver agora os limites do negócio processual. Além de subordinar-se a pressupostos, o negócio processual encontra um limite de eficácia na vedação ao abuso. O juiz não aplicará ao negócio processual se ele estiver inserido abusivamente em um contrato de adesão, é o que consta do parágrafo único do artigo 190. Contrato de adesão é aquele que uma parte impõe em bloco à outra, cabendo a essa apenas aceitá-lo ou recusá-lo como um todo, sem margem para discussão individualizada de suas cláusulas. Mas isso não significa que não possa jamais estabelecer-se um negócio processual no bojo de um contrato de adesão. Ele será válido e eficaz desde que não configure uma situação abusiva de enfraquecimento processual da parte que adere ao contrato. Por exemplo, uma instituição financeira pode inserir em contrato de adesão que celebra com seus clientes a previsão de que as citações do banco deverão fazer-se por via eletrônica. Esse confere segurança à instituição financeira sem implicar nenhum sacrifício para o cliente, pois a citação eletrônica é simples, rápida e sem custos. Mesmo quando não se tratar de contrato de adesão, o juiz deverá aferir se uma das partes não se prevaleceu de manifesta situação de vulnerabilidade da outra parte, para assim inserir disposições processuais abusivas. É o que consta do parágrafo único do artigo 190. Veja também parágrafo 3º do artigo 63 e parágrafo 3º do artigo 373 no seu inciso 2º, acerca de negócios típicos.
Embora formulado mediante conceitos indeterminados, trata-se de um parâmetro restrito para a negativa de eficácia ao negócio processual, expresso na exigência de que a situação de vulnerabilidade seja manifesta. O controle pelo juiz. Em regra, a eficácia do negócio jurídico processual independe de prévia homologação ou chancela judicial. Ele produz seus efeitos desde logo, como se vê do artigo 200, mas há exceções. O parágrafo único do próprio artigo 200 estabelece a desistência da ação. Em outros casos, o ajuste almejado pelas partes interferirá em termos práticos de modo muito direto sobre a esfera de atuação do juiz, sendo então imprescindível que ele intervenha na própria celebração do ato, confirmando sua viabilidade prática. Ou seja, são casos que envolvem uma programação de condutas para o próprio juiz, e que só terão como vinculá-lo se ele for previamente consultado e aferir a factibilidade daquilo que se pretende. É o que se passa na Convenção sobre o Calendário Processual, que está prevista no artigo 191 do CPC. De outro modo, a regra geral é a dispensa de homologação prévia pelo juiz. Objeto do controle. No entanto, no curso do processo, cabe ao juiz controlar, de ofício ou a requerimento do interessado, a validade e eficácia dos negócios processuais, é o que consta do parágrafo único do artigo 190. Nesse caso, cumpre-lhe verificar a presença dos pressupostos gerais, objetivos e subjetivos, acima destacados. Incumbe-lhe também aferir se o negócio processual foi inserido abusivamente em um contrato de adesão ou se uma das partes prevaleceu-se de manifesta situação de vulnerabilidade da outra, inserindo disposições processuais abusivas, como vimos, está previsto no parágrafo único do artigo 190. Recorribilidade. Em regra, não se previu recurso contra a decisão interlocutória que nega validade ou eficácia ao negócio jurídico processual. A exceção concerne a decisão que se recusa a aplicar convenção arbitral que é passível de agravo de instrumento com o SPEC, o inciso 3º do artigo 1015. Nos demais casos, caberá à parte interessada rediscutir a questão como preliminar de eventual apelação contra a sentença, parágrafos 1º e 2º do artigo 1009. Havendo situação grave e urgente que não possa aguardar eventual e futura apelação, o remédio será o emprego do mandado de segurança, com força no inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 5º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, numa leitura a contrário senso. Se o pronunciamento, negando validade ou eficácia à convenção processual, constituir um capítulo próprio da sentença, deverá também ser diretamente atacado mediante apelação, mesmo quando o negócio em questão for a convenção arbitral. É o que consta do artigo 1009, parágrafo 3º. Modalidades de negócios processuais e seus requisitos específicos. Na categoria geral dos negócios processuais, inserem-se diferentes modalidades, significativamente distintas entre si, ainda que tendo todas como elemento comum a produção de efeitos jurídico-processuais. Essa diversidade de espécies implica, igualmente, variação quanto aos pressupostos objetivos. Diante disso, em certa medida, a fórmula geral utilizada para a definição do pressuposto objetivo dos negócios processuais, a admissibilidade de autocomposição, ora diz menos, ora diz mais do que deveria dizer. Procura-se a seguir apresentar uma classificação geral das hipóteses de convenção processual, a fim de identificar de modo mais preciso o pressuposto objetivo de cada uma delas. Pactos meramente procedimentais. Há um conjunto de avanças que podem ser qualificadas como de alcance meramente procedimental. São negócios jurídicos que não interferem propriamente sobre direitos, deveres, poderes ou ônus processuais. Versam sobre aspectos puramente formais, de rito. Não há dúvidas de que é difícil o estabelecimento de uma fronteira precisa entre o que é puramente procedimental e o que assume carga processual, por interferir sobre posições jurídicas dos sujeitos do processo. Mas a distinção existente foi assumida pela própria Constituição, ao diferenciar a competência legislativa privativa da União para legislar sobre processo, artigo 22, inciso 1º da Constituição, da competência legislativa, que é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre procedimento em matéria processual,
está no inciso 11 do artigo 24 da Constituição. E essa diferenciação foi também explicitada na própria regra que consagra a possibilidade de negócios jurídicos processuais atípicos. O artigo 190 estabeleceu claramente duas modalidades negociais processuais bilaterais. Primeira modalidade, convenções para estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, ou convenções sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. A primeira hipótese concerne aos negócios jurídicos processuais meramente procedimentais. Tais convenções não implicam nenhum significativo afastamento do modelo processual judiciário. Por isso, são admissíveis mesmo em casos que não comportam autocomposição, no sentido amplo antes destacado. Um primeiro exemplo, convenção de calendário processual. Tome-se como exemplo o ajuste de calendário processual previsto no artigo 191. De comum acordo, as partes, em conjunto com o juiz, podem fixar um calendário próprio para a prática dos atos processuais. Esse calendário vinculará tanto as partes como o juiz, e não apenas a pessoa física do juiz que participou da avença, mas todo e qualquer outro agente jurisdicional que atue no processo, só se podendo modificar os prazos ali previstos em casos excepcionais, devidamente justificados. Além disso, ficará dispensada a intimação das partes para o cumprimento de ou participação em qualquer dos atos fixados no calendário, como as datas e termos já estão todos pré-definidos, cabe a cada parte oportunamente observá-los. A princípio, tem-se nesse caso simples ajuste de agendas. Não há interferência sobre poderes, deveres, faculdades, direitos e ônus processuais. Bem por isso, o calendário processual pode ser avançado, inclusive em causas que não comportam autocomposição, mesmo no sentido amplo acima destacado. O limite de validade e eficácia do calendário é dado por outras regras específicas, atinentes ao tempo e ordem dos prazos processuais. Por exemplo, não poderá ser avançada a realização de uma audiência em um domingo, pois consta a vedação do artigo 212 do CPC. Pode-se discutir também se é possível fixar uma data para o proferimento da sentença que implique desobediência à ordem cronológica de conclusão dos processos, estampada no artigo 12 do CPC. A regra sobre a ordem cronológica não é absoluta, comporta exceções que estão legalmente previstas e pode também ser excepcionalmente alterada por fundados motivos devidamente apresentados. Por isso, ela é uma ordem preferencial. Seja como for, se, ao se pactuar o calendário, já se convencionar também que a sentença será dada em audiência, estar-se-á diante de hipótese em que a lei exclui a aplicação da ordem cronológica de conclusão. Artigo 12, parágrafo 2º, inciso 1º. Um segundo exemplo, cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro também é exemplo de negócio jurídico meramente procedimental. A competência territorial, em regra, não constitui sequer pressuposto processual de validade. O ajuizamento da ação no foro incompetente torna-se irrelevante se não houver arguição oportuna de incompetência pelo réu. Artigo 65. A exceção está nos parágrafos 1º e 2º do artigo 47, em que trata da competência do juízo de onde está situada o bem imóvel para tratar de ações de demandas reais imobiliárias. Não interfere sobre o poder jurisdicional. É estabelecida no interesse das partes, que dela podem, portanto, dispor. Também nesse caso, trata-se de convenção admitida, mesmo em casos que não comportam autocomposição. O pressuposto objetivo que se põe é o da relatividade da competência objeto da convenção. Além disso, a vedação à abusividade constitui limite à eficácia da eleição de foro, que já está previsto no parágrafo 3º do artigo 63. Negócios procedimentais atípicos. Os dois exemplos ora dados concernem a negócios típicos, expressamente previstos em lei, mas o artigo 190 autoriza também a celebração de negócios procedimentais atípicos. Por exemplo, as partes podem pactuar que a ouvida de testemunhas será feita em audiência específica para tal fim, antes da produção de prova pericial. Negócios jurídicos com objeto processual em sentido estrito. Como já ficou claro, o artigo 190 autoriza também a celebração de negócios atípicos propriamente processuais, isto é, que não concernem meramente ao procedimento, mas versam sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais,
Tomem-se como exemplo de negócios atípicos propriamente processuais: a. O que limita o processo a grau de jurisdição único, não cabimento de apelação. b. O que retira das partes o poder de provocar a intervenção de terceiros. c. O que institui litisconsórcio necessário convencional. d. O que estabelece substituição processual convencional e assim por diante. Entre os negócios típicos que têm caráter processual, em sentido estrito, podem ser citadas a intervenção convencional, a inversão convencional do ônus da prova, artigo 373, parágrafo 3º, e a designação consensual de perito, artigo 471. É para essa modalidade de negócios processuais, sejam eles típicos ou atípicos, que se põe propriamente o pressuposto da admissibilidade de autocomposição. Como há a direta interferência sobre posições jurídicas prevista no modelo processual judiciário, tal espécie de convenção apenas é admissível nos casos que poderiam ser resolvidos até mesmo sem a intervenção judiciária. Convenções sobre o objeto da cognição judicial e o meio de prova. Por fim, sob a roupagem de negócio processual, apresentam-se ainda convenções que versam sobre a própria delimitação da matéria a ser conhecida e decidida pelo juiz, definição de questões de fato e de direito, ou sobre o modo como ele irá conhecê-la, delimitação de meios de prova. Por ocasião do saneamento do processo, o juiz deverá delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitido, bem como as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. São os incisos 2º e 4º, respectivamente, do artigo 357. Todavia, a lei também prevê que as partes podem apresentar delimitação consensual dessas questões de fato e de direito, de modo que, se houver homologação pelo juiz, tal definição o vincula tanto quanto as partes. É o que prevê o parágrafo 2º do artigo 357. Qual a exata natureza dessa definição consensual? Ela constitui um negócio jurídico? Que pressupostos deve observar o juiz para poder homologá-la? Qual o grau de vinculação que dela advém, uma vez homologada, especialmente para os órgãos jurisdicionais? Não apenas o juiz que a homologa, mas também os de graus superiores? As respostas dependem da consideração de duas possíveis acepções que podem ser atribuídas à delimitação consensual em questão. Em um caso e em outro, tal ato assume caráter essencialmente diverso. A delimitação consensual como ato de verdade. A definição consensual pode decorrer de uma consideração comum das partes no sentido de que, efetivamente, aquelas são as precisas questões de fato e de direito que permanecem controvertidas no processo. Cada parte examina todo o conjunto de pontos afirmados e contestados e se convence de quais são os que permanecem necessitando de instrução e definição. Na medida em que as conclusões de ambas as partes coincidam, há consenso quanto ao que ainda está controvertido. A definição consensual nessa hipótese constitui um ato de verdade, ou seja, expressa a firme convicção de cada uma das partes acerca da realidade. Elas identificaram aquelas questões porque estão convictas de que são as ainda controversas, e não simplesmente porque queiram limitar o debate apenas a isto. Não há nenhum ato de disposição. Ninguém negociou nem abriu mão de nada. Há um ato de convicção que é comum a ambas as partes. Diante disso, cabe ao juiz examinar as questões identificadas consensualmente pelas partes e verificar se são mesmo as que permanecem controvertidas. Ou seja, o pressuposto para homologação será a própria correção, no entender do juiz, da definição feita pelas partes. Caso ele a repute incorreta, procederá ele mesmo à delimitação das questões controvertidas. Caso ele repute correta a seleção feita pelas partes, ele irá endossá-la, assumi-la como sua. A homologação judicial da definição feita pelas partes, nessa hipótese, identifica-se plenamente com a decisão que ele mesmo poderia ter tomado, estabelecendo as questões controvertidas. A força vinculante advinda da homologação, nessa hipótese, não é diferente da estabilidade que recairia sobre qualquer decisão de saneamento do processo. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 357, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajuste no prazo de comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Portanto, nesse caso,
a definição consensual das questões a serem ainda resolvidas não terá a natureza de um negócio jurídico processual. O juiz homologará essa seleção não porque isso estaria na esfera de disponibilidade das partes ou coisa que o valha. Ele homologará precisamente porque considera acertada a definição de questões controvertidas apresentada pelas partes. Enfim, repita-se, será um ato de verdade e não de vontade, não um ato de disposição, mas um ato de postulação praticado conjuntamente pelas partes. Mas é também concebível que a definição consensual constitua verdadeiro ato de vontade das partes. Elas predefinem determinadas questões para serem ainda instruídas e resolvidas, não porque reputem que sejam as únicas que permanecem controversas, mas porque não querem discutir as demais. Preferem deixá-las de lado, assumindo as consequências jurídicas da ausência de consideração dessas outras questões. Por exemplo, em processo em que se cobra o cumprimento de uma obrigação contratual, o réu na contestação negou que a obrigação já fosse exigível e, 2. Por eventualidade, afirmou a existência de força maior que o exonera das consequências do hipotético inadimplemento. O autor impugnou essa alegação e ainda não há provas relativamente a tal fato. A rigor, é questão que permanece controvertida e as partes sabem disso. Todavia, elas ajustam que não levarão adiante a investigação relativa à ocorrência de força maior. Optam por excluir tal questão da delimitação consensual, que apresentam ao juiz, definindo como questão fática controvertida apenas a exigibilidade ou não da obrigação. Um ato de vontade, enfim. Nessa hipótese, o juiz poderia homologar a delimitação consensual das partes. Caso possa, ele estará mesmo homologando um negócio jurídico celebrado pelas partes, sem proceder a qualquer exame relativo à correção da seleção de questões controvertidas por elas feitas. O juiz homologará não porque considera correta a definição de questões a ele apresentada, mas sim porque reconhece a autonomia das partes para dispor sobre aquele objeto. E a resposta no exemplo dado é evidentemente positiva, mas deve-se atentar para qual é o verdadeiro pressuposto autorizador de tal negócio jurídico. O requisito de disponibilidade exigido nessa hipótese não concerne a simples possibilidade de autocomposição entre as partes, no sentido de disponibilidade da pretensão de tutela jurisdicional. O que se exige, nesse caso, é a própria disponibilidade do direito material. Ao eliminar a possibilidade de consideração pelo juiz da ocorrência de força maior, o réu pode estar abrindo mão de uma vantagem que lhe teria sido atribuída pelo direito material. Em princípio, o direito material impõe ao credor o custo econômico da impossibilidade da obrigação gerada pela força maior. O réu, devedor na relação jurídico-material, ao concordar em afastar a investigação da força maior, abre mão dessa vantagem que lhe foi atribuída pelo direito material, ou seja, ele dispõe de um direito material, o que, na hipótese, é possível, por força do artigo 393 do Código Civil de 2002. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Em suma, trata-se de um negócio jurídico de direito material, ainda que celebrado no bojo de um processo. Há a alteração do próprio resultado jurídico substancial, e não do mero modo de solução do conflito. Por isso, o próprio direito material precisa ser disponível. Os pactos sobre meio de prova. Tudo o que se disse até aqui a respeito da definição consensual das questões controvertidas é igualmente aplicável aos pactos sobre meio de prova. Um ajuste a esse respeito pode ter a natureza de ato de verdade. As partes indicam que apenas se produzirá prova oral porque reputam que isso basta para a reconstituição histórica dos fatos. Se o juiz concorda com essa apreciação das partes, defere apenas tal prova. Ou seja, ele toma para si essa deliberação. Nesse caso, o pressuposto para que ele defira a definição consensual das partes é a correção dos meios de prova por ela definidos. Mas um ajuste probatório pode retratar também um ato de vontade das partes. Elas restringem a instrução à prova documental, por exemplo, não porque achem isso suficiente, mas porque assim o querem, porque desejam um procedimento célere, simplificado, etc. Nessa hipótese,
A mera consideração de documentos pode não ser suficiente para reconstituir o passado e pode, consequentemente, interferir o resultado final do processo. Por via documental, pode ser impossível provar um fato que efetivamente ocorreu e que ensejaria a incidência de outras normas, cuja não consideração conduz à solução jurídica diversa da que se teria com a plenitude probatória. Portanto, o pacto probatório, como ato de vontade, apenas pode ser admitido quando se estiver diante de direitos materiais disponíveis, hipótese em que, declarada e conscientemente, a parte opta por uma solução mais simples, mas que pode, todavia, suprir-lhe direito material. A coexistência das duas modalidades de definição consensual. As duas modalidades de ajuste, ato de verdade e ato de vontade, não são excludentes no ordenamento. É perfeitamente possível que, num dado caso concreto, a delimitação consensual assuma determinada natureza e, em outra situação, ela tenha essência distinta. Tanto uma quanto outra são admissíveis, mas com diferentes requisitos. E será indispensável o juiz indicar na decisão fundamentada de homologação de qual das duas hipóteses se trata. Diferentes graus de vinculação da jurisdição num caso e em outro. A definição consensual de questões controvertidas ou de meios de prova como ato de verdade vincula só o grau de jurisdição que o chancelou. Não vincula os graus de jurisdição superiores que venham a atuar no processo nas fases recursais, que podem rever a decisão do juízo ACO, nos limites em que poderiam rever a decisão diretamente tomada por ele mesmo. Já quando a definição consensual é ato de vontade, também os graus de jurisdição superiores ficam vinculados à homologação dada em juízo inferior, ressalvada a hipótese de se identificar nulidade na homologação por falta do requisito da disponibilidade ou outro defeito, e sempre nos limites do efeito devolutivo do recurso. Então, nós vamos encerrar o extenso tópico e importantíssimo tópico dos negócios processuais. O próximo tópico que nós veremos ainda dentro do item dos atos processuais, também relevantíssimo, é o dos prazos processuais. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.